Neemias capítulo 1, versículo de número 1. Aleluias. Aquele que achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Senhor, a Tua palavra é o que liberta, é o que traz a restauração sobre a vida do homem. Por isso, nós te pedimos nessa noite que nosso coração seja um terreno bem preparado, que a Tua palavra seja uma semente poderosa que dê frutos de 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Abre os nossos ouvidos, os nossos corações, a nossa mente, para que essa palavra possa mudar literalmente a nossa vida. Assim oramos no nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Tome o seu assento, por gentileza. Queridos, esse texto de Neemias é uma continuação hoje que nós vamos dar da quarta-feira passada sobre o tema decisões vencedoras. E a gente falou aqui sobre duas decisões que Neemias ele precisou tomar para que a vida dele fosse de alguma maneira relevante nas mãos do Deus que ele serve. Então, esse texto de Neemias capítulo 1 que a gente lê, ele vai falar de uma conversa informal que Neemias ele tem com o seu irmão e mais alguns amigos. E aí então ele pergunta de como estavam as pessoas ali de Jerusalém, que outrora foram saqueados, foram roubados. E quando ele ouve aquela notícia de que eles estavam em situação de vergonha, em situação de humilhação, o coração de Neemias ele se entristece e ele chora copiosamente. A Bíblia diz que ele chora copiosamente. E é interessante a gente observar que após Neemias chorar, a Bíblia diz que ele jejua e ele ora. Então eu quero refletir com você aqui nessa introdução, quantas vezes a gente ouve na nossa vida notícias tristes, notícias devastadoras, notícias ruins, e a gente deixa de reagir na fé. Neemias ele ouve que a cidade de Jerusalém, os que estavam ali cativos, os que sobreviveram ao ataque, eles estavam em grande humilhação e vergonha. Os muros haviam sido destruídos, só tinha ruínas, e as portas haviam sido incendiadas. Então era uma cidade como um terreno baldio, qualquer um poderia entrar, qualquer um poderia sair. E aquela cidade, precisamente Jerusalém, o texto vai dizer que era a cidade do sepulcro dos pais de Neemias. Então aquilo mexe com ele de maneira profunda. É uma notícia triste, porque ele vê que os seus compatriotas estavam numa situação difícil. E muitas vezes, eu e você que entrou aqui essa noite, não temos uma reação que seja compatível com a fé que professamos. Você entrou aqui nessa noite para entender
que a sua fé ela precisa trazer uma reação para a sua vida. E quando Neemias ele ouve aquela notícia triste, é normal, nós somos de carne, então tem coisas que vão nos entristecer, tem coisas que vão nos baquear, tem coisas que vão nos assustar, tem coisas que vão nos ferir, mas a pessoa que tem fé, ela tem uma reação diferente. A pessoa que vive no mundo sem Deus, um câncer para ela é o final, a AIDS para ela é o final, a doença terminal é o final. A pessoa que está no mundo sem Deus, sem uma fé viva no Evangelho, quando ela perde um ente querido, é o final, porque ela não vê saída, ela não vê solução, ela não tem esperança. Mas aquele que um dia teve encontro com Deus e que confia na sua palavra, ele sabe que aquilo ali é um momento, é passageiro, porque a Bíblia garante isso, tudo é passageiro, céus e terras passarão, mas a minha palavra ela permanece para sempre. Então aquele que se apega na palavra, ele tem uma reação diferente, e é isso que nós precisamos. Quantas vezes a gente não tem uma reação, a gente não reage na fé, a gente absorve o impacto da notícia ruim, da notícia triste, e a gente não dá uma resposta. Então é sobre isso que nós precisamos, irmão, pensar nessa noite. Então não existe outro caminho. Você precisa pegar a sua tristeza. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: você tem que pegar a sua tristeza, o motivo da sua frustração, e entregar na mão de quem vai resolver. Então não adianta eu ficar frustrado, cabisbaixo, porque eu não posso receber um aumento salarial, eu não posso fazer uma aquisição porque eu estou mal espiritualmente, eu não posso ficar andando igual um cachorro ferido, desculpa a expressão aqui, a maneira vulgar de dizer, mas como um cachorro cheio de feridas, lambendo as próprias feridas. Eu preciso ter uma reação. Senhor, o Senhor está vendo, eu estou sendo humilhado naquela empresa. Olha, dentro da minha casa, os meus parentes, eles estão zombando de mim. O Senhor está vendo a humilhação que eu estou passando, a tristeza, a angústia. O Senhor está vendo, meu Deus. Então eu coloco isso na tua mão, porque eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor está comigo. Então Neemias, quando ele ouve aquela notícia triste, o que ele faz? Ele toma uma decisão, ele vai buscar a Deus. Diga comigo, buscar a Deus. E quando ele busca a Deus, ele vê a mão de Deus agindo a favor dele, porque a Bíblia vai dizer que um dia ele estava servindo na mesa do rei, e o rei olhou para ele e falou assim: ô Neemias, deixa eu te perguntar uma coisa, por que você está triste se você não está doente? E aquilo era preocupante. Por quê, bispo? Porque um copeiro, ele não podia trabalhar triste e desanimado na presença do rei, senão ele podia morrer. Ele diz assim: ó rei, viva para sempre. Como eu não estaria triste se a cidade do sepulcro dos meus pais está desolada, destruída, e o povo que está lá está vivendo humilhação? E aí a Bíblia então diz que esse diálogo com o rei é favorável a Neemias. Eu vou repetir, parece que é besteira o que eu estou falando, parece que é corriqueiro. Mas aquele homem que chorou para Deus antes, agora está tendo o favor de um homem na terra depois. Porque é assim, escute o que eu vou dizer para você, sempre que Deus for te abençoar, vai passar pelas mãos de alguém. Por isso que eu tenho que ficar atento aos porque tudo que Deus tem para fazer na minha vida vai vir através da mão de alguém. Talvez essa empresa que você está é porque alguém pegou aquele currículo e Deus ele fez aquela pessoa achar graça, e você falou assim: eu não quero da esquerda, eu não quero da direita, eu quero aquele. Você entrou em algum lugar e a pessoa falou assim: ó, poxa, tá aí, eu fui com a cara de fulano, fui com a cara de Beltrano. Então tudo quando Deus ele vai fazer na nossa vida passa pela mão de alguém. Só que Neemias ele teve uma atitude. Que atitude que ele teve? Ele buscou a Deus, ele jejuou, ele orou. Quando ele ouve aquela notícia triste, ele ficou chateado, sim ou não? Só que ele buscou a Deus. E a busca de Neemias foi recompensada logo em seguida, porque ele está triste na presença do rei. E o rei fala assim: o que você quer? Ele fala assim: ó, eu quero ir para Jerusalém, eu quero ir restaurar os muros, eu quero ajudar aquele povo que está sofrido, aquele povo que está com a estima baixa, aquele povo que está desanimado. E o rei falou assim: então você vai para lá, cara, você quer ir para lá? Você vai. Ele falou assim: rei, se for do teu agrado, você não pode mandar um pouco de madeira, não?
para eu poder ajudar lá a ajeitar os portões? Você não pode mandar um exército? Você não pode mandar um exército particular? Você não pode fazer cartas para que no meio do caminho, quando eu for parado pelos príncipes, pelos generais, pelos soldados, eles me deem passagem livre? E aí a Bíblia diz que o rei foi favorável a Neemias. Agora, presta atenção nesse texto aqui, Neemias capítulo 2, 17. Ele chega até Jerusalém e ele vê um monte de homem desanimado, desolado. Neemias 2,17, acompanha comigo no telão aqui. E aí o que acontece? Quando ele chega lá, ele vê o pessoal com a estima lá em cima ou lá embaixo? Lá embaixo. A cidade estava destruída, o exército tinha sido destruído, os muros destruídos, as portas queimadas. Aí Neemias ele faz uma leitura óbvia em Neemias 2,17, olha o que diz o texto. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Olha a figura de um líder. Ele não tinha nada a ver com o problema, só que quando ele chega na cidade, ele já se coloca dentro do negócio. Ele diz assim: olha a situação terrível que nós estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas destruídas pelo fogo. Aí agora olha a diferença de um líder, olha a diferença quando alguém que tem fé chega no lugar. Estava todo mundo aceitando a situação, estava todo mundo acomodado com a situação, falou: não tem como mais mudar isso aqui, não tem como sair da onde está. Por quê? Porque queimou, porque destruiu, acabou. Talvez você entrou aqui essa noite como essas pessoas que moravam em Jerusalém, com a vida destruída financeiramente, entrou aqui por baixo, alguém deixou você, que disse que estaria com você até o fim. Eu não sei de que maneira você entrou, mas olha a palavra que Neemias ele diz: ei, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que a gente não fique nessa situação humilhante. Olha, quando chega a figura de uma pessoa de fé, de um homem de fé, de uma mulher de fé, ele diz assim: olha, eu sei que está tudo destruído, eu sei que está difícil, mas nós vamos reconstruir esse negócio e a gente vai sair dessa humilhação. Isso aqui é muito poderoso. Aí olha só o versículo 18: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. E eles responderam: olha só, aquele monte de homem que estava desanimado, que já estava lá enfadado, aceitando aquela situação difícil, eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Na semana passada eu falei sobre a primeira decisão. Qual foi a primeira decisão vitoriosa, vencedora que ele tomou? Ele teve que transformar a tristeza em força. Nós precisamos fazer isso. Então, se você não assistiu, só você lá no YouTube, e aí a gente tem a mensagem da semana passada. A primeira coisa, a gente precisa transformar a tristeza em força. Essa é a primeira decisão vitoriosa que você precisa fazer. Irmão, a tristeza ela não pode ser o seu alimento diário. Tem pessoa que vive se alimentando de tristeza, e você tem que transformar essa tristeza em... Olha para quem está do seu lado e diga assim: transforme a tristeza em força. Tem pessoa que parece que ama um problema, ama uma crise. Para de ficar chateado, irmão, com a crise. Para de ficar chateado com as contas. Para de ficar chateado com a pandemia. Para de ficar chateado com os problemas. Você tem que transformar essa tristeza em força para você continuar, força para você avançar, força para você prosperar, força para você continuar, força para as coisas mudar, força para você não aceitar. Agora o problema é o que é? Não, bispo, eu estou esperando as coisas passar. Você conhece alguém que já falou isso para você? Não, bispo, eu estou esperando. Quando tudo isso passar, bispo, eu vou voltar naquele ritmo, ó. Quem conhece alguém assim? Não, meu irmão, está errado. Você precisa se levantar, transformar a tristeza. A segunda decisão que ele tomou, eu estou aqui pincelando rapidamente. Qual foi a segunda decisão vencedora que Neemias tomou? Ele tomou a decisão do quê? De não esperar recurso. Eu nunca vi alguém que vence na vida esperar alguém bater na porta dele para dizer assim: olha, eu vim aqui te fazer algo. Você conhece alguém que venceu assim? Não. Pessoas que vencem são pessoas resilientes, pessoas fortes, pessoas que aguentam tranco, aguentam a pressão. Elas transformam a tristeza em força.
Na verdade, irmão, um campeão, ele não vence quando ele levanta o troféu, ele vence quando ele supera o desafio do treinamento do dia a dia. É ou não é? Quando a gente vê um campeão pegando o troféu para celebrar, ali é o resultado do quê? Dele ter vencido no treinamento, dele ter treinado quando muitos descansavam, dele ter ficado 1 hora a mais quando todos foram embora. Então eu não posso ficar esperando recursos. Neemias, ele não esperou. Observe no texto que está no capítulo 2, no capítulo 1 e 2, que quando Neemias estava triste na presença do rei, o rei não perguntou para ele se ele precisava de dinheiro, de alguma coisa. Ele falou assim: por que você está triste? Aí ele fala: porque a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída. Ele fala assim: então o que você quer? Ele falou assim: eu quero ir lá para reconstruir. Ele não pediu nada para o rei, ele só falou: se você me permitir, eu quero ir lá reconstruir. Então tem muita gente, irmão, que está deixando de avançar porque ela está esperando o recurso cair do céu. Olha para o teu irmão e diga assim: não espere recurso não. Tem gente que está esperando recurso. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Tem pessoa que está esperando para entrar na faculdade. Você está esperando o quê? Tem pessoa que está esperando para comprar o carro. Você está esperando o quê? Tem pessoa que... Posso falar isso aqui? Tem pessoa que está esperando para casar. Não, bispo, eu estou esperando para casar. Você está esperando o quê? Bispo, por que eu ainda não comprei meu carro? Porque você não foi lá na agência. Seu carro hoje, filho, tá pago? Tá pago? Ó, tá bolado, hein? Tá pago, né? Uma vitória só, né, filho? Mas e quando lá atrás a gente foi ver lá, você tinha entrada? Não tinha entrada? Não, mas você tá com o carro pago hoje? Mas você não tinha entrada? A entrada era muito? Era mais ou menos. Perto do carro não era nada, né? Mas para você que não tinha nada, era o quê? Era muito. E bastou o quê? Uma palavra. Não tinha nem entrada. Mas quando desceu no coração a vontade de falar assim: não, eu vou ir lá tentar comprar meu carro. A entrada era uma, negociou, brigou, falou: eu quero comprar, você que não quer vender, eu tenho fé para comprar, você não tem fé para vender. Irmão, eu sei que passou um mês, esse homem me aparece com um carro aqui. Eu falei: não, calma aí, tem alguma coisa aí. Não espere, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso tomar uma atitude. Irmão, quando eu entrei nesse salão aqui, matematicamente, racionalmente falando, era impossível, porque o aluguel era 3, quase 4 vezes mais caro do que o antigo salão que a gente tinha. Mas eu não podia esperar o recurso vir para dar um passo de fé. Primeiro eu coloco o pé e Deus depois faz o quê? Eu coloco primeiro o pé e depois Deus faz o quê? Ponte, primeiro eu coloco o pé, depois Deus faz o caminho. É assim uma decisão vencedora. Você tem que ir pela fé, você tem que acreditar, mesmo sem ter condições, mesmo sem ter capital, mesmo você não tendo condição nenhuma. Você tem que falar: eu vou colocar Deus na frente, eu não vou esperar o recurso, eu vou tentar, eu vou fazer. Tem gente que está esperando. Posso falar isso aqui? Não, eu preciso abrir meu negócio, eu vou abrir o meu salão, eu vou começar o meu negócio. Eu estou esperando entrar quem está trabalhando aí 5 anos, 2 anos, 3 anos, não viu o dinheiro entrar ainda? E você está querendo começar esperando o dinheiro entrar? Olha para o teu irmão aí e diga para ele assim: você não sabe de nada, inocente. Diga para ele assim: você tem que parar de esperar o recurso. Irmão, faz um balanço. Posso falar isso aqui? Quanto que você às vezes acaba gastando superficialmente? Você pagaria a prestação de um carrinho popular. Você poderia fazer várias outras coisas. O problema, posso falar aqui? É que a desculpa é maior do que a fé. Eu estava conversando com um casal recentemente. Esse casal ficou de marcar o casamento, já estão morando juntos já tem um tempo. Eu falei: vocês precisam casar. Não, bispo, a gente vai casar. Eu falei: não, mas você tinha que vender o que você tem em casa lá. Você tem videogame? Vende o videogame.
quanto que tá para casar? Aí eu falei assim, R$500. Eu falei assim, vocês estão emperrando a bênção de Deus por causa de R$500? Eu desafio alguém que está aqui, irmão. Eu desafio. Toma a decisão de você assinar um papel e ter a bênção do sacerdote, do homem de Deus. Porque não adianta nada também você casar no papel e não ter uma bênção sacerdotal sobre a sua vida. Ô bispo, mas não tenho dinheiro para comprar nem um contrafilé lá para fazer um churrasco. Não tem problema. Nós vamos lá orar por você, consagrar suas alianças e declarar a bênção matrimonial sobre a tua vida. Filho da sua esposa. Pode ser vocês dois, uma velhinha lá daquelas de quando acaba a luz. Pode ser um sonho de padaria. Não tem problema. Pode não ter nada. Pode ser um copo de água, um cafezinho. Eu duvido se o seu casamento não vai ficar diferente. Só que o problema é que eu tenho mais medo, eu tenho mais dúvida do que fé. Se você tivesse certeza, meu caro, que a bênção de Deus estaria sobre a tua casa de maneira ininterrupta, por causa de R$5.000, você faria ou não faria um empréstimo? Agora olha aí para quem está do lado e diga assim, ó, para casar só está 500 conto. Você abrir uma firma, você começar teu negócio. Ah, bispo, mas ó, eu gosto de dar palestra, mas eu fui fazer uma live lá no Facebook e só tinha 10 pessoas assistindo, 5 era da minha família e minha mãe falando que me amava lá e um outro amigo comentando que não tinha nada. Irmão, você tinha 10 pessoas te assistindo, tá ótimo. Você quer começar o quê? Com uma audiência de 200 mil te assistindo? É assim, o começo é difícil. Só que eu não posso esperar vir um recurso, eu tenho que começar com o que eu tenho. Amém? Então a decisão vencedora que pode mudar a tua vida hoje é você parar de ficar esperando a condição perfeita para começar. Você tem que ir atrás, você tem que dar o teu melhor. Diga, na fé. Amém? Primeiro eu coloco e depois Deus faz. Terceira decisão, só que é muito poderoso. Terceira decisão, tenha. Só que é muito poderoso. Não adianta nada você transformar a tristeza em força, ter atitude para não esperar recurso e não ser comprometido com o que você se propõe a fazer. Você precisa se comprometer. Então, quando Neemias ficou sabendo que era a cidade onde estava o sepulcro dos seus pais, ele tomou uma atitude. Ele falou, cara, é a cidade onde estão os meus pais. Agora, sabe o que é interessante? Ele poderia ter ficado de braços cruzados, como muita gente fez. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que só Neemias tinha os pais enterrados naquela cidade? Agora, olha a diferença de uma pessoa que ela toma a decisão de ter atitude. Muita gente está vendo, posso falar isso aqui? Você quer começar a ser criticado? É só você fazer o que ninguém está fazendo. Primeira coisa que vão dizer, desculpa que é expressão vulgar, maneira de dizer, mas a primeira coisa que vão dizer, você puxa saco. Posso falar isso aqui? Eu nunca vi uma pessoa bem sucedida chamar outra de puxa saco. Eu nunca vi. Porque quando alguém chama o outro de puxa-saco, é porque geralmente aquele que está chamando de puxa-saco é porque o outro está fazendo mais do que ele. Porque quando você olha para uma pessoa de sucesso, pessoa que tem liderança abaixo dela, ela não vê puxa-saco, ela vê uma pessoa determinada, ela vê uma pessoa que está fazendo dela, ela vê uma pessoa que está se esforçando, que está comprometida. Tem um bajulador, isso é normal, a gente sabe que tem. A pessoa quer crescer na bajulação, ela não quer crescer no comprometimento. Mas então, quando você fica vendo esse tipo de gente, você tem que falar assim, esse tipo de pessoa eu preciso me afastar, porque não é uma pessoa com mentalidade vencedora, com uma mentalidade campeã. É uma pessoa que olha para os outros e não reconhece o esforço da pessoa. Não, fulano só está crescendo porque está perto do patrão, é amigo do pastor, é colega do líder. Caramba, ninguém tem merecimento, ninguém rala pra caramba para você. Então eu preciso ser comprometido, porque a maioria das pessoas ficou de braço cruzado, mas Neemias não ficou. Eu trouxe um dado para você aqui, e eu não sei se você sabe. Tem alguém no nosso meio aqui que sabe
me dizer quantas empresas fecharam de um ano para cá no Brasil? Tem alguém que sabe aqui? Eu vou dizer para você, mais de 1 milhão. Quantas? É muita coisa, não é? Agora a pergunta que eu quero te fazer, você vai ficar só olhando para isso? Ou você vai tomar uma atitude? Você vai ficar olhando para a situação? Você vai ficar olhando para a crise? Você vai ficar olhando de braços cruzados para a situação? Ou você vai tomar alguma atitude? Então eu tenho que ter compromisso, eu tenho que ser comprometido. Mas bispo, compromisso com o quê? Levante seu dedinho e faça assim: em primeiro lugar, com Deus e com a minha fé. Eu preciso ser comprometido com Deus e com a minha fé. Tem gente, irmão, que não entende isso. Tem gente que a gente fala para ela de ter uma fé violenta, de ter uma fé ativa, a pessoa pensa que é bater cartão dentro da igreja. Quantas pessoas que você conhece que bate cartão dentro da igreja, e me desculpa a expressão, a maneira vulgar de dizer, mas a vida está uma desgraça. Porque ela tem compromisso com a igreja, ela não tem compromisso com Deus. Ela não é comprometida com a fé dela. Ela não alimenta a sua fé através da palavra. Ela não edifica o seu espírito através dos jejuns, através das súplicas, da busca. Então você precisa ter primeiro compromisso, diga comigo, com Deus e com a minha fé. Porque se você tiver compromisso com a palavra de Deus, você vai acreditar e você vai viver a palavra que diz: tudo é possível àquele que crê. Então, meu irmão, tudo é possível ao que crê. Ao que não crê, não tem como. Se você não crê, você já está vencido. Se você não crê, você já está derrotado. Se você não crê, não aconteceu, não acontecerá. Agora, se você estiver firme na fé, se você estiver firme com Deus, meu caro, essa palavra vai se cumprir na tua vida. Tudo é possível. Você vai bater na mão de 2, 3 pessoas aí, diga para ele assim: ó, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, mas aquele que crê não é só aquele que dá o primeiro passo, é aquele que permanece. Não adianta nada, irmão. Quantas pessoas me procuram e dizem assim: bispo, eu vou arrebentar na fé, bispo, gostei da igreja, bispo, eu vou caminhar. No primeiro não que a pessoa ouve, ela ó, sim ou não? Sabe quando eu digo que um relacionamento é para valer? Eu já ensinei isso aqui, principalmente culto de casais. Sabe quando você sabe que um relacionamento é para valer, que existe lealdade? É quando você tem motivo para ir embora, mas você decide. Então não adianta porque, irmão, não sei em outros lugares, mas aqui não funciona esse negócio de me chamar de pai para lá, pai para cá, paizinho, paizão, isso aqui não funciona, irmão. Tem muito lugar que eu vejo que de repente dá certo. Porque eu sei mesmo que você está fechado com a gente é quando você tem motivo para ir. Você tem motivo para ir, mas você decide. Quem aqui é casado, levanta a mão e dá glória. Casamento é isso ou não é? Você já teve motivo, filha, para pegar os teus paninhos, teus trapinhos e ir embora? E você fez o quê? Você decidiu? Então é aí que tem amor, é aí que tem lealdade, é aí que tem comprometimento, é aí que tem fidelidade. Então até passar 5, 6 anos caminhando comigo, não dá para acreditar que está fechado. É ou não é? Você sabe que teu marido, irmão, como é que você vai falar com a tua esposa se ela sei lá, aconteceu alguma coisa lá e ela tá te irritando ou você tá irritando ela? Aí você vai falar assim: ô meu amor, vem cá, por favor. Poxa, eu tô tão estressado hoje, eu queria que você falasse comigo direito. É assim que você vai falar com a tua mulher, com o teu marido? É assim, Larissa? É assim que vai? Não é. É assim? Não. Sabe por quê? Porque você não precisa medir palavras quando o relacionamento é maduro. Eu sei que vai ficar. Eu sei que não vai embora. Você não vai falar assim: ô Adriano, olha, você tem que fazer direito. O tempero não tá bom do almoço, o marido vai lá, não é assim que eu faço? Eu faço assim, meu irmão. Meu amor, vem cá, olha, sua comida é maravilhosa, mas hoje parece que faltou um negocinho. É assim? Irmão, geralmente as maiores guerras dentro de casa acontecem por causa disso aí. Nossa, não tem sal não? Faltou sal nesse negócio aí?
É assim ou não é? É porque é relacionamento maduro, você não procura palavras para dizer você é quem você é, e a pessoa é quem ela é. Maturidade. Aí você vai dormir emburradinha, falou, levanta dessa cadeira aí, então põe o sal se você quiser. É assim ou não é? Sim ou não, meu irmão? Sim. Você teve motivo para ir embora? Já teve motivo para ir embora? Decidiu ficar? Então eu digo, isso aí tem amor, tem comprometimento. Então eu preciso ser comprometido. Agora sabe o que é interessante? Deus não diz que tudo é possível ao que crê quando está tudo favorável. Ele diz que tudo é possível ao que crê quando está Vou repetir isso aqui, irmão, me ajuda para eu não jogar o microfone aqui. Deus não fala que tudo é possível ao que crê quando as coisas estão favoráveis. Ele olha para você e diz assim, fica tranquilo, porque tudo é possível ao que crê quando está Olha para o teu irmão e diga para ele assim, quando tudo parece terrível, quando tudo está estranho, é quando vem a palavra para você. Tudo é possível ao que crê. Você pode aplaudir a Deus por isso? Então tudo é possível ao que crê, não é aquele que está arrebentando, é aquele que está lutando, não vê resultado, é aquele que está ralando, é aquele que está triste, é aquele que está na beira do desemprego, é aquele que está na fila do hospital, é aquele que está aqui enlutado, é aquele que está triste. Deus, Ele te pega pela mão, te ajuda, te fortalece, diz, ei, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. É em situação desfavorável. Qual era a situação do povo, irmão? O povo estava desanimado, sim ou não? Sim. Os inimigos estavam zombando deles, sim ou não? Alguém ajudava aquele povo, sim ou não? Ninguém ajudava. E o povo estava esperando alguma coisa acontecer. E eu vou dizer uma coisa para você que está esperando alguma coisa acontecer. Fica tranquilo, vai piorar. Ô bispo, eu estou esperando alguma coisa acontecer. Vai piorar. Tem pessoas que me procuram pedindo conselhos, sugestões, porque sabe que eu já tive uma vida empresarial, sabe que eu já tive negócio, sabe que eu dou palestra. Tem pessoas que me procuram assim, ô bispo, eu estou numa situação assim, assado, e quando eu for conversar com tal pessoa, com isso, aquilo, eu quero ouvir o que a pessoa tem para dizer. Irmão, eu nunca fui me assentar numa mesa para negociar, para resolver algum problema, esperando saber a opinião. Eu já chegava sabendo o que queria. Tem uma diferença muito grande em você querer resolver questão, esperando ouvir primeiro o que a pessoa quer. Tem uma diferença muito grande. Não, bispo, eu estou esperando alguma coisa acontecer. Foi igual uma irmã que falou para o pastor dessa maneira assim, pastor, eu preciso que Deus faça um milagre financeiro na minha vida, eu preciso de dinheiro. Aí ele falou assim, mas minha irmã, de quanto você precisa? Ela falou, meu pastor, eu estou precisando de dinheiro, eu estou na prova, eu estou na dificuldade, preste atenção. E aí o pastor falou assim, mas minha filha, você está devendo quanto? É problema para pagar? Eu estou endividado, eu preciso pagar. Mas minha filha, quanto que você está? Pastor, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou pedindo a Deus, eu estou esperando alguma coisa? Eu estou esperando alguma coisa acontecer. Eu estou precisando que Deus me dê uma resposta, que Deus me ajude. Ele pegou e tirou 50 centavos do bolso e deu na mão daquela mulher e falou assim, Deus acabou de responder a tua oração. Então eu não posso esperar alguma coisa acontecer, eu tenho que estar determinado naquilo que eu quero, eu tenho que estar convicto. Eu não posso esperar que aconteça uma surpresa da natureza, tem que acontecer conforme a fé, porque tudo é possível. A pergunta que eu quero te fazer, meu caro, nessa noite, você está crendo no quê? No que você está crendo? O que você está crendo hoje, filha? Piamente, pensa agora, piamente, bispo, eu dou a minha vida por essa causa, eu creio que Deus vai fazer. O que você crê? Tudo é possível? A pergunta que eu te faço, o que você crê hoje? Você fala, bispo, eu estou disposto a dar minha vida por isso, eu creio, eu vou morrer, mas eu vou ver acontecer. O que é, meu caro? Deus não trabalha ao acaso. Posso falar isso aqui? Mas você tem que pôr meu nome lá se você for colocar a frase. Milagre não acontece aonde precisa, milagre acontece aonde é esperado.
milagre não acontece aonde precisa. Milagre acontece aonde é esperado. Tudo é possível ao que crê. O povo estava desanimado, os inimigos zombando, ninguém ajudava, o povo esperando alguma coisa, até que chegou um homem motivado lá no meio. Falou: opa, está tudo destruído aqui, a gente tem que fazer alguma coisa. Ah, não, mas nós estamos esperando. Não. A fé sem obras é morta. Vamos começar a movimentar esse negócio aí, vamos levantar as pedras. Chegou alguém motivado, diga aleluia. Chegou alguém motivado, chegou alguém confiante, alguém cheio de fé, comprometido com a sua fé e com Deus. Chegou alguém comprometido com a sua fé e com seu Deus. Quem era esse homem, bispo? Neemias. Neemias, antes de começar qualquer coisa, o que ele fez? Ele buscou. E depois, no meio do caminho, a Bíblia diz que alguns homens se levantaram contra a obra. Quem? Sambalate, Tobias e Gesem. Ele não só tinha compromisso com Deus, mas ele tinha compromisso com a fé dele. Você precisa ter comprometimento com Deus, e você precisa ter comprometimento com quem trabalha com você. Isso aqui é muito poderoso. Irmão, você tem que ter comprometimento com Deus e com quem trabalha com você. Não adianta nada eu ser uma pessoa comprometida com a minha fé, mas ninguém deposita um tostão furado em mim. Eu tenho que ter comprometimento com Deus e com quem trabalha. Por isso, se você marcou às 7, chega às 10 para 7. Se você disse que ia fazer, ainda que muitos empresários, empreendedores me procuram, disse: bispo, eu tive um negócio, o negócio não funcionou, deu um problema, sofre o prejuízo. Sofre o prejuízo, porque Deus tem mais para te dar do que o diabo para roubar. E o teu nome vai estar intacto. Tua reputação vai estar intacta. Então, nesse caso, sofra prejuízo. Você precisa ter comprometimento com Deus e diga: com quem trabalha comigo. Tenha palavra, irmão. Não importa o que fizeram com você, eu preciso ter palavra. Eu preciso ser uma pessoa comprometida. O que eu falei é como os antigos dizem: é no fio do quê? No fio do bigode, meu irmão. Hoje em dia, adianta alguma coisa você ter... Vai numa loja e diz assim: eu sou crente, irmão, vende para mim aí. Ele vai te enxutar para fora. Ele vai falar: o que já passou de crente aqui, que me deve, que... Sim ou não, irmão? É perigoso ele falar para o senhor: não vem nem me evangelizar. Ou eu estou falando alguma besteira? Então eu tenho que ter palavra. Diga assim: eu preciso ter palavra. Não importa o que fizeram com você. Ô bispo, mas nessa empresa foram desonestos comigo. Você vai continuar sendo honesto. Você vai continuar tendo caráter. Você vai continuar sendo leal. Você vai continuar pagando em dia. Você vai continuar crendo no seu Deus. Não importa o que fizeram, não importa o ambiente ao seu lado. Você tem que ter o comprometimento com Deus, com a sua fé e com quem está do teu lado. Não importa se te enganaram. Se te enganaram uma vez, irmão, a culpa é da pessoa. Se te enganou a mesma pessoa 2 vezes, a culpa é sua. Você não pode dizer glória, diz ai. Se me enganou a primeira vez, a culpa é da pessoa. Se me enganou a segunda, a culpa é minha. A culpa é minha. Então, meu amigo, você precisa ter comprometimento. Não importa a vida dos outros, você tem que ter palavra. Não importa se onde você está as pessoas são mentirosas. Não importa se onde você está as pessoas compram e não pagam. Você tem que ter palavra. Você tem que ser diferente. Sobre a sua vida, as pessoas têm que olhar e falar assim: cara, essa pessoa é diferente. Tem pessoas, às vezes, irmão, que se relaciona comigo em algumas transações, em algumas coisas que a gente faz no dia a dia, e tem pessoa que fala assim: bispo, você é muito exigente. Eu não sou exigente, comigo é sim, sim. Não, acabou. Se eu posso, eu posso. Se eu não posso, eu não posso. Se eu vou. E se eu não vou? Eu não disse que eu vou ver. Eu preciso ter palavra. E quando eu tenho palavra, eu sou uma pessoa comprometida. Então olha aqui para mim, meu caro. Sabe qual é a decisão vencedora que você precisa tomar aqui essa noite? Ser comprometido com o que, bispo? Com Deus e com a minha? Com Deus e com a minha? Fé. Ser comprometido com Deus, ser comprometido com a minha fé. Ô bispo, o que alimenta a minha fé? Não é só a palavra, não é só orar. Eu preciso estar em comunhão. A Bíblia diz em Hebreus: e não deixeis de congregar, como é costume de alguns.
Esse ambiente aqui, irmão, esse momento. Tem pessoa que às vezes está passando o mesmo problema que você, ou já passou e superou, pode te ajudar, pode orar, pode complementar, pode abençoar a tua vida. Então nós não podemos estar longe. Então eu tenho que ser comprometido com a minha fé, tenho que ser comprometido com o meu Deus. E aqui eu quero dizer para você, seja comprometido com a tua família. Seja comprometido com a família. No culto de homens que nós tivemos aqui, nós falamos sobre isso. Só os homens que estiveram no culto aqui, diga amém. Eu preciso ser comprometido com a minha família, irmão. Vai ter hora que vai doer mais para você, vai ter hora que você vai dormir mais tarde, vai acordar mais cedo, vai ter hora que a pressão vai vir todinha sobre você. E é assim mesmo. É assim mesmo. Quando Adão e Eva pecou, só os homens aqui, diga amém. Quando Adão, quem comeu a maçã? Quem comeu a maçã? Pode ser melhor, quem comeu a maçã? Deus foi tirar satisfação com quem? Quem comeu a maçã? Deus foi tirar satisfação com quem? Bispo, por quê? Se foi Eva que deu o pontapé inicial no erro. Sabe por quê? Porque Adão era o sacerdote. Ele falou assim, não importa se foi ela que errou, eu vou falar com o cabeça da mulher. Quem é o cabeça da mulher? O marido. Homem não. Diga, está amarrado. Diga assim, está amarrado. Cabeça da mulher não é homem, não. Homem nenhum é cabeça dela. Eu sou cabeça dela, porque ela é minha esposa. Por isso que não é o pastor da igreja que tem que falar com a tua mulher quando ela erra. É você, meu filho. Pastor da igreja não tem que corrigir tua mulher, sentar ela aqui e discipular. É você, meu filho. Você é o sacerdote daquela casa. Você tem que ser comprometido. Quem tem que ensinar a Bíblia para tua mulher, para os teus filhos? Não é essa linha da igreja, não. A gente não vai poder aqui, com 1 hora de culto, tirar todo o lixo que a escola coloca 5 horas por dia no teu filho, se não tiver um sacerdote lá dentro. Então eu tenho que ter comprometimento com a minha família. Eu preciso ser comprometido. Eu preciso ensinar a Bíblia para minha esposa. Eu preciso ensinar para o meu filho. Eu tenho que ter comprometimento. Eu preciso ter tempo. Eu preciso saber organizar tempo de lazer, tempo de ensino, tempo de trabalho. Estava conversando hoje com a minha esposa. Sentei ela e falei com ela hoje. Não estávamos conversando após o almoço? Entregamos o jejum e estávamos conversando hoje. Eu falei assim, igreja demais é bênção? Não é. Trabalhar demais é normal? Não é. Família demais não é saudável. Tudo que é demais faz o quê? Faz mal. Então você tem que ter equilíbrio. Seja comprometido com a tua família. Sua palavra com a tua esposa tem que ser sim, sim, não, não. Com os filhos tem que ser sim, sim, não, não. Seja comprometido com a empresa que você trabalha. Você quer ter resultado? Posso falar isso aqui? Você quer ter resultado na tua família, mas não é comprometido com ela? Você quer ter resultado, quer ser promovido dentro da empresa, quer que teu negócio cresça, mas você não é comprometido? Você monta um negócio online, faz um projeto, você não se dedica àquilo, você não é comprometido com aquilo que você propõe a fazer. Olha aqui para mim, a minha irmãzinha, você que está aqui hoje, meu irmão, você casou, você decidiu casar, sua prioridade de vida é o marido, é a esposa. Não tem essa de você ter uma senha, ele ter outra. Tem boi na linha, diga, tem boi na linha. Melhor, né? Tem coisa estranha. Boi na linha não pegou legal, né? Essa. Mas a gente tem que... Ah, não, é porque eu tenho uma senha de e-mail aqui. Ah, tem tudo, irmão. Tem das contas, tem acesso a tudo. E tem que ter. Meu celular é a mesma senha, o meu e dela. Tem acesso. Agora, como que eu posso casar com a bispa? E é como eu já disse isso aqui. Eu vou pegar um carro e tem pessoa que diz assim, pô, mas o cara é um pau mandado. Não, querido. Como que eu posso me achar no direito de pegar meu carro, sumir 1 hora, 2 horas da minha casa, sem a mulher que eu decidi casar, sabe onde eu estou? Isso é coisa para solteiro. E se você ama isso, não case. Porque se você vive esse estilo de vida, você que está me ouvindo hoje aqui, não dá uma satisfação para a mulher que está do seu lado, que você decidiu casar, você é um garoto que casou, você não é um homem ainda. E a mesma coisa a mulher, não, eu tenho que ter minha liberdade.
Uma coisa é você ter liberdade, outra coisa é ter individualidade. Não dá para você levar a mulher na pelada do campo lá, dá para você estar com os amigos lá jogando bola? Eu vou jogar um videogame lá com os amigos, vou fazer. Não, a mulher não tem que estar lá, é individualidade, não é liberdade. Não é o cara pegar, sair 7 da manhã e chegar 8 da noite. Aí é libertinagem, é vida de solteiro. Então você vai sair, vai jogar uma partidinha, vai estar ali 1, 2, 3, 4 horas. Pô, beleza, tranquilo, vai lá. E você, minha irmã, você tem que entender, teu marido tem que ter um hobby. Teu marido vai ter que dar uma hora que ele vai ter que estar com os amigos. E outra, passarinho que voa para fora da gaiola e não volta, nunca foi seu. Então você tem que deixar à vontade também. Não adianta ficar apertando não, minha filha. Ficar segurando demais, ficar apertando demais, não vai fazer ser fiel também, porque faz perto, faz longe, faz até dentro de casa, se for o caso. Então eu tenho que ter comprometimento. Meu irmão, minha esposa, ela pega o carro, ela vai. Se eu não olhar para ela e falar assim, ela primeiro tem uma aliança com Deus, um compromisso com Deus e depois comigo, eu não vou confiar nem na minha própria sombra. Então eu tenho que ter comprometimento com a minha família, tenho que ser comprometido com a minha igreja, comprometido com a fé. Você precisa ser uma pessoa comprometida. Uma pessoa comprometida. Eu disse aqui, irmão, para os homens, a tua família é um reflexo da tua liderança. A tua família é um reflexo da tua liderança. A família não é reflexo da liderança da mulher, é reflexo da liderança do homem, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que é importante na nossa sociedade é a família, amém? Só que tem uma figura central dentro da família, que é o quê? O homem. E por isso que vem ideologia de gênero, por isso que vem o homossexualismo, por isso que vem todo esse lixo comunista, para fazer o que? Enfraquecer, afeminar o homem. Ei, meu amigo, para de se desculpar por ser macho, para com isso. Ser macho, o homem tem que ficar falando, ai, olha, porque desculpa, porque isso. Eu não estou falando para você ser estúpido, é diferente. Você é macho, meu cara. E o homem não tem que se desculpar por ser homem. Então você tem que ser um homem, o sacerdote da sua casa tem que ser comprometido, tem que ser uma pessoa, irmão, comprometida, que tenha comprometimento. A mulher tem que ter fibra, tem que ser comprometida. Muita mulher sofre abuso, sabe por quê? Porque ela fica se pondo naquele papel, não, bispo, é porque a mulher tem que se sujeitar ao marido como Cristo à igreja. Cristo não é espancador, Cristo não é abusador da igreja, por isso que a igreja se submete. Então, minha filha, se você estiver sofrendo abuso, estiver apanhando, estiver sendo violentada, você pode nos procurar sim, porque isso não é vida para você viver. Você tem que se submeter a um homem que dê a vida por você, não que te espanque e tire sua paz. Não adianta nada, irmão, falar a esposa tem que se submeter. O cara é um frouxo, um banana, um covarde. Eu quero ver ele vir enfrentar um cara de 1,90 m na fúria para pegar um abusador de mulher, um canalha desse. Por que não vem pegar os obreiros aqui? Por que não vem pegar um pastor, um machão desse? Então você tem que ser comprometido, bispo. Minha mulher, ela precisa se sujeitar a mim com toda certeza. E é mais fácil. Ô bispo, o senhor está falando aqui, filha, pode acreditar em mim. Você acredita que eu sou homem de Deus? A parte mais fácil é tua, se sujeitar ao marido. Me sujeitar ao marido. Porque Cristo deu a missão mais difícil para nós, que é o quê? Ame a tua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Ou seja, eu só tenho alguém que se submete quando ela vê o amor sacrificial na minha vida. Então, para a mulher que vê o sacrifício do marido, nada custa obedecer, nada custa se submeter, porque ela fala assim: se precisar ele dá a mão, se precisar ele dá o pé, se precisar ele dá a cabeça, se precisar ele se lança no fogo, mas eu sei que eu estou protegido, eu estou seguro. E para a gente encerrar, quarta decisão vencedora. Eu vou contar até 3 e você vai ler bem forte comigo. 1, 2, 3. Que é assim. Você estava vindo uma vez no mês na igreja, 2 vezes no mês, aí você começa a vir na quarta, você começa a vir no domingo, você começa a ajudar, daqui a pouco você está varrendo, aí está dizendo assim:
pastor lá, dando dinheiro da igreja, dando dinheiro para o pastor. Aí você está fazendo a dieta, você está se sentindo bem, você está exercitando, a coisa está ficando legal. Aí a pessoa fala, ih, agora só quer saber disso. E você está focado ali. Não pare porque estão zombando de você. Não pare porque estão zombando de você. Amém? Não pare, diga assim, eu não vou parar. Isso por que eu não posso parar? Porque tem gente que queria ter a fé que você tem e ela não tem. O que ela acha é motivo para zombar de você. Sabe por que essas pessoas estão zombando de você? Porque elas queriam ter a confiança que você tem. Tem gente que queria ter a segurança que você tem, a força que você tem. Por isso que elas zombam de você. Elas não têm a coragem que você tem. Elas não têm a fé que você tem. Por isso que elas têm que zombar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão, no nome de Jesus. Fique tranquilo, porque quando tudo começar a dar certo, essa pessoa vai te procurar e falar assim, como é que você fez? O que aconteceu para dar certo? Mas como é que a coisa aconteceu? Você vai dizer assim, tem um Deus lá em cima que não deixou de existir, que transformou a minha tristeza em coragem. Eu não esperei por nada e por ninguém. Eu fui comprometido com a minha fé e com meu Deus, e eu não liguei para a zombaria daqueles que não acreditavam, e eu arrebentei. Esse é o segredo. Se você crê nisso, se coloca de pé aplaudindo o nome do Senhor.